Oi, bom dia, meus amigos. Aqui é o Carlos, né? Para quem não conhece aí o canal, eu falo sobre várias coisas aqui no YouTube, né? Principalmente em relação a vestibulares, conhecimentos gerais, geopolítica, né? Várias coisas aqui que eu acredito, né, que é interessante estar trazendo aqui para o YouTube. E para quem me acompanha aí, né, sabe que demora um pouco para me estar postando vídeo, porque a minha rotina aqui na universidade é bem corrida, né, gente? Essa semana mesmo tá bem corrida para mim, mas eu estava estudando, né? Estudando não. Nesses últimos dias eu estou lendo esse livro aqui, ó, se chama Socialismo, né? Não sei se a câmera vai pegar certinho, mas basicamente ele explica, né, de onde surgiu o socialismo, fala um pouco de capitalismo, é bem interessante, né? E ele é de um economista americano, né, que deu aula em Harvard, então é muito interessante esse livro. Então, né, como eu aprendi algumas coisas interessantes, me aprofundei em outras questões, eu resolvi, né, estava pensando em juntar várias informações aí e passar o básico aqui, né, tentar passar o conceito básico aqui para vocês de o que é, né, o que é capitalismo, socialismo, comunismo, né, e a social-democracia. São termos, né, bem complexos assim, para estar explicando profundamente, mas eu vou tentar aqui passar os conceitos-chave, né, para a gente ir avançando e aprendendo, né, gente? Então, gente, capitalismo, né, é um sistema econômico, né, um sistema social que tem uma base filosófica, né, a partir, né, de vários pesquisadores, de vários como fala, intelectuais, né, pensadores do século XIX. Um dos principais dele, né, é o Adam Smith, né, que criou o livro A Riqueza das Nações, né, onde ele fala de propriedade privada, dos meios de propriedade privada, né, dos meios de produção, de livre iniciativa, de propriedade privada de terra, né, baseado a partir de vários outros pensadores, né? E eu acredito, né, que para a gente entender capitalismo, né, e outras culturas, a gente precisa voltar um pouco mais na história, né? Porque o capitalismo que a gente conhece, começou a se fortalecer por volta do final do século XIX, né, meio do século XIX. Então, até 1700 e pouco, né, antes da Revolução Francesa, o que vigorava na Europa, né, porque aqui a gente parte mais da perspectiva europeia, né, porque aqui a gente, querendo ou não, né, infelizmente os livros são muito europeizados, como fala, né, vem dessa cultura ocidental, né? Então os vestibulares sempre vai cobrar nessa perspectiva. Não que a gente não tenha que estudar outras perspectivas, é muito importante, né, para o conhecimento crítico, mas a gente tem que partir disso, né, para a gente ter uma primeira base. Né? Então o que vigorava na Europa? O mercantilismo, né, que era baseado nas grandes navegações, né, no acúmulo de dinheiro, né, das sociedades onde o rei, né, vigorava a figura do rei ali na Europa, né, monarquia, né, desculpa, gente, o sistema monárquico, né, onde o rei tinha vários poderes e ali uma burguesia ainda que estava crescendo, né, de comerciantes, né. Então, esse sistema de monarquia, ele já estava começando a apresentar problemas, né, porque a burguesia estava crescendo, o povo, né, cada vez mais a população estava crescendo e não estava, né, dando conta,
né? Aquele sistema não estava dando conta de alimentar todas aquelas pessoas e os conflitos, né, começaram a crescer, né? Então essa burguesia que foi crescendo foi criando cada vez mais poder, né? Os comerciantes foi criando cada vez mais laços, né, com a sociedade. Então eles começaram a pressionar cada vez mais a monarquia, né, a nobreza, o absolutismo, né? Porque, para quem não conhece, para quem não sabe, né, a monarquia era sustentado pela ideologia do absolutismo, né, que os filósofos defendiam o poder do rei a partir de teorias, né, que o rei era até um enviado de Deus, né, que ele era para trazer a ordem, né, ali para o local. Então isso era tudo baseado, né, teoricamente, pela igreja também, alguns ramos da igreja. Então esse sistema começou a ter problema, né? Então a burguesia foi crescendo, crescendo, até que chegou uma hora que teve uma revolução, né? Principalmente depois da Revolução Francesa, né? Que eles vieram com aqueles ideais, né, de igualdade, liberdade, fraternidade. Então a partir daí monarquia foi sendo derrubada, né? Não só na França, como na Inglaterra, né, posteriormente em outros países. Então essa monarquia foi dando lugar a um sistema político e econômico, né, que posteriormente foi começado a ser chamado de capitalismo, né? E a sociedade, né, passou a ser uma república, né, um sistema republicano, né, que onde as pessoas começou a escolher os seus representantes, né, a partir de votos, né, para um determinado mandato. É o que eu tinha dito anteriormente, né, da questão do John Locke, né, e o contrato social. John Locke, né, ele resume aí basicamente falando que as pessoas estariam entregando o controle da sua vida, né, da sociedade, a outra pessoa através de um contrato social, né? E esse contrato social posteriormente se tornou um voto, né? Então, gente, e esse sistema, né, que saiu da centralização do rei para passar a ser governado através de uma república, né, de parlamentos, começou a dar embasamento ao capitalismo. Né? O que é capitalismo? Capitalismo é o sistema, basicamente, né, gente, onde a iniciativa privada, onde os meios de produção, né, a fábrica, hoje o sistema financeiro, né, os investimentos na bolsa, o sistema industrial, onde todo esse mecanismo de produção, né, de riqueza é privado, né? Como assim privado? São pessoas, né, particulares, né, o empresário, o dono da fábrica, o cara que tem o dinheiro para investir na bolsa, né, essas pessoas que giram, né, todo esse sistema econômico. Né? Então tem a propriedade privada, né? Nós temos, podemos comprar casa, né? Então isso começa a ser privado, né, de uma pessoa específica, né? Então esse sistema foi crescendo, crescendo e se tornou o que a gente é hoje, né? Um sistema de capitalista, né, onde a maioria dos países do mundo são países capitalistas, onde o governo é meramente um coadjuvante aí, né? Então ele cria regras, cria leis, e as pessoas têm liberdade, né, de criar uma empresa, quem tem dinheiro realmente, né? E quem tem dinheiro pode comprar sua casa, quem tem dinheiro consegue estudar, né? Então esse aparelhamento do Estado foi crescendo, né? E depois foi criando governos que têm poder, né, de criar políticas públicas e tudo, né? Criar universidade gratuita, saúde gratuita,
mas isso eu vou deixar lá para o final, quando eu vou falar de social-democracia. Então, basicamente, o capitalismo é isso, né? Baseado no dinheiro, né? Nessa troca de mercadoria, em um mercado capitalista, né? Uma economia liberal, né? Onde as pessoas têm liberdade para empreender e para girar o sistema financeiro, né? Nossa, gente, falei bastante, né? Espero que vocês tenham entendido aí o que é capitalismo. E socialismo foi uma corrente, né, que começou a surgir na sociedade, né, logo após o capitalismo. Né? Muita gente que começaram a enxergar os problemas do capitalismo, né, pessoas trabalhando 16, 20 horas na fábrica, até morrendo lá, né, em equipamentos, ou sendo explorado no campo, né, e uma desigualdade grande, cada vez crescente. Então as pessoas, né, começaram a se organizar, começaram a vir intelectuais que começaram a fazer crítica a esse sistema, né, e criar sistemas, teorizar sistemas, onde a classe, né, que é trabalhadora, teria esse controle, né, do meio de produção, né, porque o capitalismo, eu até esqueci de falar, ele cria classes, né? Então, quem é o dono ali do meio de produção, que eu falei para vocês, ele geralmente é da classe dominante, né? E quem não é dono, né, desses meios de produção, que não tem empresa, né, o trabalhador de fábrica, o trabalhador de loja, ele acaba sendo a classe, né, que fica subjugada, né, a classe operária. Né? Então, o socialismo ele fez duras críticas a esse sistema. Né? E ele começou a partir de... Vou voltar para a minha colinha, gente. A partir de Karl Marx e Engels, lá para 1850, criar, né, teorias onde o trabalhador de chão, né, esse trabalhador que precisa, né, desse emprego, né, dessa renda que vem da classe dominante, tomaria o poder. Né? Então os meios de produção seriam coletivizados, então não teria mais, né, essa divisão, essa desigualdade tão grande entre as classes. Então os meios de produção, né, por exemplo, de alimentos, de roupa, de medicamentos, a gestão, né, da saúde e tudo, a maioria, né, desses sistemas seria organizado, né, governado, tudo pelo governo. Né? Então essa questão dessa liberdade que a gente tem hoje, que a pessoa que tem dinheiro tem liberdade para abrir uma loja, para construir coisas, né, dentro desse sistema capitalista, já não teria tanta essa liberdade. Né? A propriedade, né, muitas propriedades privadas, que são de pessoas ricas, nesse sistema socialista, seriam distribuídas, né, para as pessoas que não têm terra, a partir do próprio governo. Né? Então a questão do dinheiro também seria controlada, quanto dinheiro as famílias podem ter e por aí vai. Né? Dentro de uma economia que não seria mais uma economia liberal, como o capitalismo, seria uma economia planificada. Né? O que seria planificada, Carlos? Planificada é que o governo planeja tudo. Né? Quem vai produzir a farinha, quem vai produzir o fubá, quem vai produzir a roupa. Né? Então quase tudo o governo planifica. Né? Por isso que o nome é planificado, é traçado tudo o que vai ser feito. Né? E esse é basicamente o sistema socialista, né? Que alguns países mais ou menos implementaram, né? Como a gente vê Cuba hoje, né? E basicamente Cuba, né? Que a gente conhece, que tem esse sistema.
Então, partindo mais para frente, gente, nós temos a questão do comunismo, né? Que é uma questão bem controversa, né? Tem muita discussão sobre isso, o que seria comunismo ou não. Tem gente que diz que Jesus foi o maior comunista, né? Que já existia sociedades comunistas. Mas quando eu fui estudar, né, basicamente o comunismo foi uma vertente ali, né, de alguns adeptos do socialismo que, né, começaram a enxergar problema no socialismo também. Então, para essas pessoas, o melhor tipo, né, de vida social seria um governo totalmente comum, né, o nome aqui já vem comunismo. Então, as pessoas se vestiriam, como fala, não teria mais questão de propriedade privada, não teria mais questão de governo, né? Não teria questão de classes diferentes, uma sociedade até utópica, né? Porque ninguém imagina hoje viver sem governo, né? Viver sem normas e tudo, né? Então, para essas pessoas, quem governaria tudo seriam as próprias classes pobres, né? Então, eles arrumariam um jeito ali, um tipo de sistema onde seria organizado, né? Onde tudo daria certo ali, né? Na verdade, eu preciso estudar mais esse assunto, mas é basicamente isso, né? Eles chamam isso de anarquia, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, seria bom você estudar um pouco essa questão de anarquia, né? Eu confesso para vocês que eu não estudei muito isso, né? Mas eu já ouvi falar. Então, isso seria livre, né? Então, livre assim, os trabalhadores organizariam tudo isso, né? Então, a comida, diz que muitos sistemas, se isso, né, se tornasse verdade, não teria dinheiro, né, e essas questões. Mas a gente vê que isso é uma coisa muito utópica, né? A gente vê aqui no Brasil mesmo, vê, né, que tem muitas pessoas que chamam comunista, o PT é comunista, né? Aquele cara é comunista, mas não, quando a gente vê não tem nada a ver, gente, né? Que criar políticas públicas, criar governos, né, que transferem dinheiro para as pessoas, tem muito mais a ver com socialismo, com social-democracia do que comunismo, né? Na verdade, nunca existiu comunismo, né? Você pode ver até a questão da Coreia do Norte, lá ninguém é comum, lá tem governo, né? Então, a União Soviética, né, nunca foi comunista, né, gente? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Em vez de pensar que todo mundo é comunista, né? Como tem muitas pessoas por aí que dizem, né? Então, as pessoas não estudam e começam a replicar as coisas, né? É complicado. Por isso que eu criei esse canal, né? Eu sou estudante, né? E eu fico agoniado, assim, às vezes, né? De ver as pessoas sendo levadas, né? Por fake news, notícias falsas, ou replicando uma coisa que ele nem conhece, né, gente? Vocês que me acompanham aqui, a gente é um grupo que não é muito grande ainda, mas eu sei que tem muita gente inteligente aqui, né? Muita gente que me segue porque quer aprender, né? Então, por isso que eu dedico uma parte do meu tempo para estar gravando vídeo aqui, né? Para estar pesquisando, porque eu pesquiso, né? Eu sempre estou trazendo coisa aqui que eu estou pesquisando. Inclusive, eu estou achando que eu estou falando demais nesse vídeo, mas vamos aí, gente. E para fechar, gente, eu queria falar sobre social-democracia com vocês. Então, tem muitos partidos, né, que dizem que é da social-democracia, como o PSDB, né, eles dizem, né, que são da social-democracia. O próprio PT diz que apoia a social-democracia. Na Europa tem vários partidos, né, que é social-democrata. Então, eu acho que é interessante a gente entender um pouco mais sobre isso. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que o capitalismo
o Estado foi crescendo cada vez mais, foi criando atribuições, né, e compromissos cada vez mais. É aí que entra a social-democracia. A partir do socialismo, muitas pessoas, né, adeptos do socialismo, lá para o meio do século XIX, começou a enxergar que muitas das transformações sociais seriam muito difíceis, né, no sistema socialista. Então eles começaram a enxergar que era possível criar modificações na sociedade, né, quer dizer, distribuição de renda, mais propriedade, que as pessoas pobres, né, tenham acesso à moradia, tenham acesso à sua propriedade, à educação, à saúde. Eles enxergaram que tudo isso era possível dentro de um sistema capitalista, né, fazendo reformas, né, reformas estruturais dentro desse sistema capitalista, né? Então, quer dizer, políticas, vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil a gente tem um Bolsa Família. Isso é uma intervenção do Estado, né? O Estado está recolhendo imposto de um lado e transferindo para pessoas que não têm renda, né? A questão do, igual eu recebo bolsa, né, auxílio do Estado, né? E moro aqui numa moradia que é do governo do Estado de São Paulo. Então isso é uma intervenção, né, do governo, quer dizer, né, foi criada essa demanda, né, o povo cobrou isso, e então não deu para ser totalmente liberal, né, assim por dizer, né, porque o Estado vai ter que estar pagando, né, as pessoas que pagam imposto estão financiando, né, todo esse aparato, né, que eu tenho aqui, que a universidade tem, né, as universidades precisam de recursos para se manter, o SUS, né, que é um sistema importante, precisa de recursos, né? Então isso é a social-democracia, né? Dentro do sistema capitalista, um governo social, né, e democrático, né? Por isso a gente vê o nome aqui, né? Social e democrático, né? Então as pessoas estão sendo eleitas, né? Estão sendo, a gente escolhe, né, os nossos políticos para chegar lá e representar a gente, né? Infelizmente tem muito problema nisso, né? A gente vê aqui no Brasil que a gente tem uma classe de políticos que governam, né? Que principalmente criando ainda mais mecanismos, né, de desigualdade, de concentração de renda, né? Então, ajudando cada vez mais pessoas liberais a acumular dinheiro. Isso é ruim, né? Isso é ruim porque muitas pessoas acabam ficando para trás, né? E isso é uma das lutas que eu tenho aqui no canal, né? Eu sou, pelo menos eu me considero, né, um militante de direitos humanos. Então eu defendo, né, sistema social-democrata, né, onde as pessoas podem opinar, onde as pessoas possam cobrar, né, cada vez mais políticas públicas, né, políticas de inclusão social, né, de vaga em universidades, um sistema de saúde onde o Estado coordene, né, onde o Estado supra uma saúde de qualidade, né, para a população, né, porque nós somos trabalhadores, né, então nós merecemos, né, nós somos cidadãos, então nós merecemos, né, ter uma saúde boa, né, uma saúde de qualidade, né, e então várias coisas, né, oportunidade de emprego, porque o Estado pode produzir emprego, sabe, investir, né, como falo, em políticas, né, que geram emprego, investimentos em saúde, educação, construção, como fala, infraestrutura, né, porque tudo isso gira a economia e gera empregos também, né, pessoal? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. E isso, né, faz parte da social-democracia. Nossa, gente, eu acho que acabei estendendo bastante o vídeo aqui, mas espero que vocês tenham gostado.
Eu não aprofundei muito, né, gente, porque eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre isso, né, mas eu espero que vocês tenham aprendido. E se vocês tiverem algum questionamento, um apontamento sobre isso, pode escrever aí para mim, aqui nos comentários, que a gente vai estar discutindo sobre isso. E se surgir uma coisa nova, eu posso estar pesquisando aí para vocês e respondendo vocês. Tá bom, gente? Então vou ficando por aqui, né, gente? Esse vídeo está bem grande. Se você não é inscrito aqui e gostou desse vídeo, gente, se inscreve aqui no canal, né? Porque eu estou sempre fazendo uma força aí para postar vídeo para vocês. E deixa um like aí para que outras pessoas vejam também, tá bom, gente? Obrigado.